Vê se vai mostrar. Ó o dadinho. Tem o dadinho que tem várias posições que aí vocês podem jogar e ver qual posição que vocês querem. Então, assim, tem muita opção, ao invés Excelente. de já Inclusive ir... tem joguinhos de tabuleiro, não, tem um monte de coisa. O problema é que as pessoas levam sexo muito a sério, gente. Sexo não é para levar na seriedade. Sexo é para o casal brincar, se divertir, relaxar. Então, criar assim, intimidade entre o casal também, porque o sexo, para além do prazer, ele cria intimidade entre o casal, sintonia entre o casal, que é esse que é vamos dizer assim, acredito eu que é o ponto principal da relação sexual. O prazer é um bônus que você tem com aquilo, mas aquele momento que você está como é que eu falo assim? Você está dando uma investida no seu parceiro ou na sua parceira com esse intuito, você já começa a criar uma intimidade. Quando você manda, sei lá, uma mensagem mais picante, você já está gerando aquela sintonia. Aí depois que vocês vão para a cama, dá um beijo, tal. Então aquilo ali, querendo ou não, aproxima o casal. O sexo, além do prazer, ele é uma forma de aproximar o casal. Porque senão vive dois irmãos dentro de casa que Sim. só sabe fazer as obrigações de marido e mulher, mas não tem a relação de homem e mulher mesmo, aquela sintonia do casal, aquele prazer mesmo de sentar, de conversar, de tomar alguma coisa, de ter esse clima gostoso que tem que ter no relacionamento, entende? E é por isso que eu acho importante que os dois eles procurem, né? Porque isso que você falou é muito interessantíssimo, né? Porque o sexo está para além da questão física. Existe um componente que ele é psicológico e que ele é emocional. Então, por exemplo, não é só a mulher não pode ficar esperando só o homem procurar. Entende? Ela também tem que procurar o homem, Ela também tem que ser ativa, porque né? o homem também sente esse desejo, essa vontade, né, de se sentir desejado. E Você entendeu? sabe uma coisa interessante, assim, cara, eles falam que depois que casa acabou o sexo, é verdade isso aí? Se depois que casa, Depois que casa, estatisticamente falando, se você gosta muito de sexo, não case. Se o seu objetivo é ter uma vida sexual muito, muito, muito intensa, não case. Por quê? Porque casamento é muito mais do que sexo. Né? Tem cumplicidade, né? Companheirismo. Então, é um aliás, vamos falar relacionamento. Né? Relacionamento, ele tem uma série de coisas. Né? Então, ou seja, o casamento em si, se ele for baseado só no sexo, ele fracassa. Ele tem que ter outros elementos, como admiração pelo outro, prazer de estar com o outro, prazer de conversar, prazer de fazer coisas juntas. Se não tiver isso, vai por água abaixo. Por quê? Porque é uma tendência natural, Miguel, ao longo do tempo, principalmente em relacionamentos longos, a vida sexual, ela diminui a frequência. O nome disso chama efeito Coolidge, né? Que é justamente essa situação em que perde-se um pouco do interesse inicial, né, em relação ao sexo. Então é muito comum casamentos assim de longa data e tipo assim, então não vai transar do mesmo jeito que transava quando namorava. A coisa vai diminuir mesmo. Lógico que não pode diminuir a 0, a 1, né? Então, ou seja, porque o casal tem que ali reanimar e reavivar as chamas da paixão, vamos dizer assim, né? E as pessoas acreditam também, só te interrompendo rapidinho, que as pessoas elas precisam entender essas mudanças que vão acontecendo. Por quê? Porque quando a gente está namorando, quando a gente conhece uma pessoa, a gente entra na fase da paixão, que tudo é intenso, é prazeroso. Gente, a paixão é uma coisa maravilhosa, é tesão à flor da pele. Mas depois que vem o amor, aquilo fica aquela calmaria, que é quando a gente está num casamento. Então, na calmaria, o sexo não vai ser igual era na paixão. E outra questão também, no casamento a longo prazo, ou no relacionamento a longo prazo, você já sabe como que muitas vezes o parceiro funciona. Não tem muita surpresa naquilo. E o que é interessante, assim, o que é excitante, aliás, é o diferente, é o novo. Quando eu transo com uma pessoa que é nova, isso me excita, isso é excitante. Quando eu já sei que eu vou transar com meu parceiro, que já tem, sei lá, 10 anos que eu tô com ele, eu já sei tudo que aquela pessoa vai fazer, qual que é a posição, qual que é isso, qual que é... Você, ai, preguiça.
Então, assim, é lembrar que vai ter fases ali e que ambos, igual o Carlos falou, ambos vão ter que correr atrás para fazer aquilo funcionar. E o casamento, ele não é baseado só em sexo, porque se for só em sexo, a gente tá vendo aí um monte de divórcios, né? É baseado no companheirismo, é em estar junto, é querer ter uma pessoa ao lado, porque senão fica solteiro e vai pegar todo mundo mesmo. Né? Ser solteiro, né, Carlos? E o que eu acho interessante é o seguinte, um pianista, ele não precisa trocar de piano para tocar várias músicas. Então, necessariamente, o homem também, ou a mulher, não precisa ficar trocando de parceiro para ter outros tipos de prazer. Essa aí também foi Você boa. entendeu? Pô. Não precisa. Então, o que falta, às vezes, nas pessoas é entender o seguinte, qualquer área na vida, se você quer que ela funcione bem, você tem que dedicar tempo de qualidade. E o que a gente observa, eu pessoalmente observo muito isso na clínica, a Kelly também deve observar, as pessoas têm uma certa preguiça, né, de investir em tempo na vida sexual, porque elas acreditam numa mentira que é a seguinte, eu amo fulano, fulano me ama e a gente vai ter uma vida sexual incrível. Não é assim que funciona. A vida sexual depende basicamente de investimento de tempo de qualidade. É fazer o quê? Fazer surpresas. É, por exemplo, a mulher de vez em quando ir lá comprar uma lingerie diferente, né? Esperar o homem na cama numa posição, né, que geralmente não é a costumeira. É ir jantar, por exemplo, num lugar fora e depois ir para um lugar diferente. Enfim, então quando o casal faz isso, né, o cérebro fica ainda com dopamina, né? Ou seja, eu vou continuar vendo aquela outra pessoa, né, como alguém erótica para mim, né? Então, é necessário os casais compreenderem isso. Gente, amor é uma coisa e tesão é outra. Então, se você quer manter o tesão ativo no seu relacionamento, você tem que investir em novidades. Essa é a regra. Não tem como fugir disso, entendeu? Porque o que mantém o tesão alto é essa coisa da expectativa, que nem a Kelly falou, né? Você está lá no serviço, aí né, no caso dela, o marido mandou uma mensagem meio, né, picante, ela já fica ali com a imaginação, né? E assim vai. É isso que funciona. Agora, quando os casais perdem isso, aí eles entram naquela situação que a Kelly falou, aí fica dois amigos. A gente não tem tesão por amigo, né? Geralmente, por irmãos, né? Aí fica dois irmãos na mesma casa. Entende? Então, existe isso. Então, é por isso que eu falei no começo. A gente precisa entender como é que funciona a sexualidade humana. A sexualidade humana funciona desse jeito. Se você quer ter uma vida sexual incrível, você e a sua parceira têm que determinar o seguinte, olha, tudo bem, como que nós vamos planejar a nossa vida sexual? Né? O que nós vamos fazer? Hoje nós vamos fazer isso. Amanhã nós vamos fazer. A semana que vem isso. Da mesma forma que a gente programa viagem de férias, por que a gente não programa atividades sexuais? Esperar que as coisas vão acontecer do acaso e eu vou ter uma vida sexual incrível. Não funciona. Mas é o que eu falei, isso acontece porque as pessoas têm esse mito de achar que, já que eu amo, minha vida sexual vai ser incrível. Não, tem muita gente aí que ama com a vida sexual uma porcaria. E o amor também, ele acaba nessa calmaria que eu falei, né? Porque na paixão a coisa é mais ardente. Então você investe mais porque tá tudo muito à flor da pele. O amor é essa calmaria. Então na calmaria, muitas vezes as pessoas não pensam nisso, né? Outros valores vão entrando ali e nunca tem tempo para pensar nisso, como pensava às vezes lá atrás na paixão. Né? Tipo assim, eu já conquistei, então bora lá, né? Já é meu mesmo. É interessante que a pessoa tem a ilusão de que quando ela estava apaixonada, ela não fazia muita coisa, não. Quando, na verdade, ela fazia. Exatamente. Ela se dedicava, né? Colocava lá um perfume, uma roupa melhor, saía. Aí depois você começa a observar que as pessoas vão se distanciando do comportamento que leva ao sexo. Aí não vai transar. E acaba relaxando, né? A verdade é essa. E aí dá três locais bacanas, e pode ser dentro de casa, fora de casa, pra pessoa ter uma relação aí num casal que, pô, tá frio pra caramba, tem que esquentar. 3 o quê? 3 locais. Cozinha. Não precisa ser dentro de casa, pode ser dentro de casa, mas se possível, fale fora de casa também, que a pessoa, ela pode esquentar e o relacionamento dela, às vezes tá assistindo esse podcast, tá frio, gelado, e tá precisando esquentar. 3 seu e 3 seu. Mas não seria o local que esquentaria. Tá, mas um local diferente. Porque às vezes o
o casal, como você falou, só faz o quarto e acabou. Então, trazer uma novidade para a relação. E aí você pode dar uma dica, né? Posso dar aqui? Por Claro. exemplo, vai para um, assim, é uma dica, não quer dizer que vai aplicar para todo mundo, né? Mas pode ser erótico para algumas pessoas. Por Sim. exemplo, vai para um hotel fazenda que Aí, tenha uma legal, banheira de hidromassagem, Boa. entendeu? E na banheira de hidromassagem, olha que delícia. Fazer, muito Né? bom. Aí Não é que- suponhamos que a pessoa não tem condições para isso, faça dentro do carro, Boa. faça na mesa da cozinha, na pia da cozinha, debaixo Já do foi 2. chuveiro, Aí, 3 já. no chão da sala, né, dentro na varanda, que ninguém esteja vendo, nem filmando. Aí não. Da garagem, Fechado, da garagem. Da garagem Da fechada. garagem. E se for prédio, não dá. Não, se for prédio, não dá. A não ser que for 4 horas da manhã e ninguém estiver pegando o carro lá, né? Mas vai correr o risco? Pois é, aí é cada um. Eu tô pensando aí numa casa, né, assim, que tem uma garagem, né, que ninguém vai querer compartilhado, né? Perfeito. Que já ajuda, né? Tem mais algum local? Alguma Não dica? sei, eu acho que talvez, porque como é casal, assim, em casa, né? Como você pode explorar todos os cômodos, mas eu acho que a questão contextual ela é muito mais erótica do que o local em si, né? Por exemplo, pode pegar na Netflix algum filme que seja, né, erótico, né? Porque tem alguns filmes lá que não são pornográfico, é diferente de erótico. Erótico é uma coisa mais, né, Tem um caliente, sexual, né? Vamos assim. dizer assim. Pega um filminho assim caliente, né? Uma tacinha de vinho, se a pessoa gosta, né? Vale uma sexta-feira, né? Beleza? Começa a assistir, né? Aí viu uma cena interessante, né? Aí um encosta em um, encosta em outro, mas continua assistindo o filme, né? Vai ali brincando, né? De ficar atiçando uma outra, porque isso é gostoso, sabe? Ficar atiçando uma outra, porque às vezes as pessoas têm a ideia de tipo assim, tem gente que é assim, começou, esquentou, tem que terminar. Não. Mas Às se não vezes- terminar, fica ruim, né? Imagina. Não, mas aí que tá o detalhe, só. Quando você só atiça, você deixa a sua libido ali, você entendeu? Ativa. E aquilo gera um tesão muito gostoso. Né? Então não fica nessa ansiedade de tipo assim, eu senti o tesão, eu já tenho que... Não, curta o tesão. Entendeu? Então, Sabe o que eu acho interessante? Você falou isso que me lembrou aqui uma coisa. As mulheres, elas pensam muito, que eu acho que é uma coisa até pra galera aí começar a refletir, que você falou do tiçar aí. Muitas vezes a mulher corre dos beijos, dos abraços do homem, pensando numa relação hétero, porque já tem aquela concepção assim, ele vai me beijar, ele vai querer transar, e eu não tô afim. Ele passou a mão na minha bunda, ele já não quero. Então, assim, saber diferenciar. Eu vou dar um beijo hoje, que aí você falou da questão ali de ter aquele libido ali, de dar um beijo, mas ficar só no beijo, de passar a mão, de apertar a bunda, mas ficar só naquilo. Então, por isso que, às vezes, os relacionamentos, eles vão esfriando. Até por uma ansiedade, às vezes, masculina também. Porque o homem pensa muito Sim, isso que você falou, muito, mas se eu não muito. terminar, não É tem verdade, graça. sim. E a mulher, ela sabe disso, porque ela tá ali com o homem todos os dias. Então, ela acaba correndo daquilo, por quê? Porque eu sei que ele vai querer terminar. E eu não tô afim nesse momento. Então, assim, parar com isso, gente. O homem beijar e é beijo. Sabe? Passar a mão, a mulher tá ali, sei lá, lavando uma vasilha, passar a mão e ficar naquilo. Trabalhar a ansiedade em terapia, sabe? Porque, querendo ou não, isso acaba afastando. Porque eu sei, sempre que eu vou ganhar um beijo, eu sei que ele vai querer transar e eu não tô afim. Então, isso acaba distanciando também. Por causa dessa analogia que faz. Na hora que você falou, me veio isso na acontece hora. muito isso mesmo. Né? A mulher, ela esquiva do homem, porque tipo assim, ele tá querendo transar aí, ó. Não vê o beijo e como nisso um beijo. perde toda essa possibilidade do jogo erótico, né? Porque a gente tem que ter com o parceiro da gente esse jogo erótico. De um provoca o outro, mexe aqui, mexe ali, até ter um momento, evidentemente, que vai transar. Mas não precisa ser toda hora que você vai transar. Você pode excitar a sua namorada, a sua esposa e vice-versa e ficar só nisso mesmo, curtir só o tesão. Entendeu? É bom aí, mas é difícil, né, cara? Mas aí que tá o Difícil, detalhe, né? aí que tá o detalhe. Só aí quando vai para o sexo em si, a possibilidade de um orgasmo mais intenso é maior.
Porque você Entendeu? tá muito Tanto do mais homem quanto da estimulado. mulher, né? Mais assim, estimulado, você entendeu? Imagina você, por exemplo, imagina você. Imagina o seguinte: durante a semana, geralmente, as pessoas estão na correria do dia a dia e tal. Aí o casal tá ali se atiçando e tal. Aí chega sexta-feira. Mas o cara tá doido pra pegar a mulher dele, Louco. rapaz. Louco, porque a mulher atiçou o cara Semana a semana toda. inteira. Ah, não, aí fica, né, semana inteira cada um pra um canto, isso e aquilo. Aí na sexta-feira o cara chega no sofá, dá um beijo na mulher, vamos subir? Ah, isso é broxante demais pra mulher. Ai, não tem Pelo tesão, amor de não, Deus. gente. Pelo amor de Deus. Ó, Né? a mulher, o homem, ele é muito mais visual, assim. O homem, ele, vamos dizer assim, tá mais pronto. A mulher, ela precisa ser mais esquentada, mais aquecida. Então, quando o homem vem e só fala assim, vão lá onde, meu filho? Vão dormir? Sabe, assim, precisa ter esse envolvimento, sabe? De esquentar mesmo, de investir. Porque senão a gente vai ficando uma coisa muito meia boca, vamos colocar assim, né? Popularmente falando. Muito bom. E aqui vem uma pergunta polêmica, é o seguinte. O sexo ali no primeiro encontro, ele atrapalha uma relação futura ou não? Vocês acham que não Na minha atrapalha? opinião,